Bom dia, meus queridos irmãos. Então, o pastor disse aí, eu vim lá de Itabuna, sou pastor da primeira igreja presbiteriana em Itabuna, no sul da Bahia, e estou lá há 11 anos, um povo que a gente aprendeu a amar e nos sentimos muito amados naquele lugar. Eu sou sertanejo, sou da cidade, da região de Irecê, uma região lá no sertão da Bahia, região muito agradável também, muito bonita. Louvo a Deus por estar aqui na Igreja Presbiteriana das Graças, agradeço aos pastores, ao conselho da igreja, e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Sou casado com Josédina, pai de Sara e Pedro, meus filhos. Sara tem 17 anos, e como alguns dos filhos de vocês, está também fazendo as provas do Enem. Então a nossa oração por ela e por tantos jovens e adolescentes aí da nossa igreja que estão envolvidos nesse projeto. Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vamos ler o versículo 29. Romanos 8, 29 a 39. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja lê os pares, para a gente participar juntos da leitura da palavra do Senhor. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perigo, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Continuem, nem a altura, nem a profundidade. Amém. Meus amados irmãos, Deus tem um propósito pré-estabelecido para as nossas vidas. É um projeto, um processo que vem se desencadeando na história, e o próprio Deus é o condutor do seu grande propósito. Se você observar o verso 28, logo aí antes dessa parte que nós lemos, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse propósito vai ser descrito nos versos sequenciais. Qual é esse propósito do Senhor, esse plano de Deus? Essa carta aos Romanos é uma carta bastante teológica, é um compêndio de doutrina. Paulo, ele não fundou a igreja de Roma. Paulo escreve essa carta com o objetivo de se apresentar. Ele queria apresentar-se à igreja de Roma no sentido de
ter uma parceria para ele evangelizar na Espanha. Na região onde ele estava, o trabalho missionário já estava completo. Agora ele queria ir para outro lugar e precisava de parcerias para ajudá-lo, para apoiá-lo nessa missão. Nesse sentido, ele escreve a carta aos Romanos e começa se auto-apresentando, dizendo que ele é apóstolo, chamado não da vontade de homens, mas da vontade de Deus. E nos capítulos sequenciais ele vai colocar que todos os homens são pecadores, independentemente da sua origem, os judeus, os gentios, e a palavra principal é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 4 de Romanos ele evoca o nome de Abraão como sendo o pai da fé, para dizer assim: ó, veja, até Abraão, que era o pai de todos, até ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Até Abraão precisou ser justificado, precisou desse alcance do Senhor para mostrar que todos os homens são pecadores. Todos estão na mesma situação, não há nenhum justo sequer. Então, quando ele chega no capítulo 5 dessa epístola, ele apresenta um dos temas centrais da Escritura, que é a justificação pela fé. Ele vai mostrar que só há uma escapatória, só há um jeito, só há uma forma do homem alcançar o paraíso, do homem chegar à presença de Deus, que é mediante Jesus Cristo, mediante o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Foi Jesus quem abriu um caminho para que os homens passassem e pela graça, pela fé, tivessem acesso a Deus. Então, justificados mediante a fé, agora nós nos aproximamos e temos paz com Deus, é o que nos diz o capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é isso que ele vai colocar aí, a justificação pela fé, que nos aproxima, que nos permite a chegarmos a Deus. No capítulo 6, então, ele mostra algo maravilhoso, dizendo que nós somos livres do pecado. Vocês foram libertos. Através desse novo caminho, Deus rasgou a dívida que vocês tinham para com Ele. Então vocês estão livres do pecado. E logo no capítulo sequencial, que é o capítulo 7, ele vai falar que nós estamos livres da lei. Então, capítulo 6, vocês estão libertos do pecado. Capítulo 7, vocês estão livres da lei. Ou seja, Jesus Cristo fez tudo por nós. Tudo. Ele nos abriu uma chance, ou a única chance de nós, de fato, oferecermos a Deus um cântico, um louvor aceitável. Quando nós chegamos no capítulo 8, que é o capítulo onde nós lemos a porção da palavra, Paulo está usando uma forma de argumento que ele usa também nas outras cartas. Ele apresenta uma doutrina, ele apresenta um segmento, um fundamento, e aí ele diz assim: olha, agora a parte de vocês é essa, essa e essa. Então aqui Paulo no capítulo 8, ele vai nos falar a respeito da vida no Espírito. E vai mostrar que o Espírito Santo é a garantia do cumprimento efetivo das promessas de Deus na nossa vida. Ele vai chamar o Espírito de o pendor, é a porção, é aquilo que nós recebemos, é a garantia que nós temos de que de fato nós somos um povo vitorioso. Então o que esse Espírito Santo faz? Aí no capítulo 8 ele vai dizer que esse Espírito, ele está em nós aprimorando. No versículo 12, ele vai dizer que esse Espírito nos capacita para sermos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Mas ele vai seguindo e dizendo que o Espírito Santo nos capacita a viver os dilemas, os problemas, os sofrimentos do presente século. Aí a partir do versículo 18, quando ele diz assim: porque para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, a ardente expectativa da criação. Aí ele fala, meus irmãos, que esse período que nós estamos aqui na terra, nós estamos de fato passando por um tempo de sofrimento, de angústia, mas temos um Espírito Santo que intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, fazendo-nos tirar os olhos do presente e levando-nos a colocá-lo na eternidade, na glória em Cristo Jesus. Então, como foi dito aqui pelo presbítero Roberto, agora há pouco, na aula da escola dominical, quando nós somos tirados do presente, levados lá para a glória em Cristo Jesus, tudo que acontece conosco no presente é algo ínfimo, é algo pequeno em relação com a glória que há de ser revelada. Então esse Espírito Santo, ele nos capacita a passar por esse tempo de tribulação, de angústia. E aí, a partir do verso 26, ele diz que esse Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nem orar como convém nós sabemos, mas esse mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, meus queridos, é a promessa de Deus, de João 14, a promessa de Jesus Cristo que está se cumprindo. Então, nós temos a certeza de que não estamos sós. Jesus Cristo está conosco através do seu Espírito. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, ele está lapidando a nossa história, para que nós sejamos apresentados a Deus perfeitos e imaculados, o povo do Senhor que tem aí a porção do Espírito que nos ajuda, que nos assiste em nossas fraquezas. E aí ele diz que, por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisas são essas? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas coisas que estão na parte anterior, os sofrimentos do presente século, as angústias do presente século, tudo que acontece conosco, acontece com um propósito definido. Deus está nos preparando, está nos lapidando, e o sofrimento, ele entra aqui como sendo uma bênção de Deus para a nossa vida. Nós não gostamos de sofrer, mas o que a Bíblia diz é que tende por motivo toda alegria o passardes por grandes provações. Então, nas provações e no sofrimento, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, que sabe o que é padecer. O sofrimento nos deixa mais humildes e dependentes de Deus. É quando nós nos prostramos, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e humildemente dizemos a Deus o quanto nós precisamos dEle. Então, tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a lapidação da nossa própria vida. E sequencialmente ele vai dizer sobre esse grande propósito de Deus na nossa vida. E vamos então à descrição desse propósito do Senhor aí para nós. Vejam só, meus irmãos, no versículo de número 29, ele vai começar a descrever esse propósito de Deus. Ele diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui nós temos um negócio chamado na teologia de ordem salutis, que é a ordem da salvação. Então Deus já nos salvou. A salvação, ela já é o completo Deus na nossa vida. Mas em nós está acontecendo um processo. Então eu posso dizer que a salvação, ela é tanto um ato quanto um processo. É um ato da parte de Deus, já aconteceu, mas ela está se desencadeando na vida de cada um de nós. Então, a primeira questão que é colocada aí dentro desse projeto de Deus é a questão do conhecimento. Deus nos conheceu. Isso quer dizer que Deus nos viu aqui hoje. Ele entreteceu-nos no ventre de nossa mãe.
Antes mesmo de nós nascermos, Deus nos conheceu. Deus já sabia sobre nós. Isso não quer dizer que Deus viu que nós creríamos nele. Não é esse o meio da salvação. Mas Deus nos conhece, sabe que somos pecadores, que seríamos herdeiros de uma natureza pecaminosa. Mas o fato é que a Escritura está dizendo aqui que Deus nos conheceu. Mas ele vai mais longe, diz assim: e aos que conheceu, os predestinou. Então a predestinação, ela entra aqui como uma separação. Deus nos conhece e nos separa para o louvor da glória do seu nome. Os estudiosos dizem que você pode até não entender sobre a predestinação, mas você não pode dizer que ela não está na Bíblia, porque está de forma bastante perceptível. Deus nos conhece e nos separa, e essa visão ela é tratada em toda a Escritura de Gênesis a Apocalipse. Quando nós olhamos o Salmo 1, por exemplo, nós temos ali os justos e os ímpios. Os justos, tudo que ele faz, tudo que eles fazem será bem sucedido. Os ímpios não permanecerão na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus tem um povo separado para si, um povo chamado, um povo escolhido para o louvor e glória do seu nome. E a quem Deus não escolheu, Deus preteriu. E Paulo vai utilizar aí o capítulo 9 de Romanos exatamente para falar sobre isso. Quando ele diz no verso 13, aí do capítulo 9, dizendo como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse é um texto clássico que mostra que os gêmeos nem eram nascidos ainda, para que nele se manifestasse o propósito de Deus. Então vamos construindo esse pensamento, meus irmãos. Deus, ele nos conhece e depois ele nos separa para o louvor da sua glória. E aí o verso 30 diz que aos que ele predestinou, a estes também chamou. Então conhecimento, separação e chamado. O chamado acontece na história. Por exemplo, o meu pai era presbítero. Eu não lembro da minha conversão. Se alguém perguntar assim: ô pastor Humberto, como foi que Deus alcançou seu coração? Eu não tenho lembrança disso. Eu sei que eu fui criado na igreja, professei a minha fé na adolescência, e Deus confirmou, testifica através do seu Espírito esse chamado em meu viver. Mas eu entendo que aqui tem pessoas de experiência totalmente diferente. Aconteceu na história, alguns na infância, outros na adolescência, outros na meia-idade, outros já na velhice. Mas o fato é que a salvação de Deus, o chamado de Deus, ele vai acontecendo à medida do desdobramento desse projeto maior do Senhor, que acontece de forma diferenciada na vida de cada um de nós. O fato é que Deus chama eficazmente. Quando ele chama, quando ele convoca, não há como o homem negar, não há como o homem dizer que não vai. E às vezes acontece através da leitura de uma porção da Bíblia, acontece de uma pregação na igreja, ou no rádio, ou na televisão, ou através de um folheto. O fato é que a graça de Deus, ela é multiforme, e ela chega na vida das pessoas que Deus tem um propósito. É por isso que todas as ovelhas de Cristo, nenhuma delas se perderá, nem que seja no último momento da vida, mas ela há de ser chamada. É por isso, queridos irmãos, que você que tem pessoas descrentes no seu lar, talvez o marido, o filho, o parente, o pai, a esposa, você não deve se afligir. O que você deve fazer é somente orar e descansar na soberania de Deus, porque se Deus tiver um propósito na vida dessa pessoa, ela virá.
ela conhecerá a Deus, um dia ela será chamada pelo Senhor, um dia ela será trazida. Me lembro da história de um grande homem de Deus chamado Agostinho de Hipona. A mãe dele se chamava Mônica e ela orou 40 anos pela conversão desse rapaz. E ele não queria nada com nada. E um dia, depois de uma noitada, ele estava parado num local e veio e leu uma porção da Escritura, aqui de Romanos mesmo, do capítulo 13. E nessa leitura, o coração dele começou a ser incendiado pelo Espírito Santo. Deus o converteu. E ele se tornou um dos maiores sistematizadores da teologia. Um instrumento nas mãos de Deus. Então, Deus há de chamar as suas ovelhas. A forma, Deus sabe. Tem gente que Deus chama lá no hospital, no leito de morte. Tem gente que Deus chama no presídio, tem gente que Deus chama nos mais inusitados lugares. Tem até um cantor chamado Matos Nascimento. Um dia desse, eu ouvindo o testemunho dele, ele disse que ia para mais um show. Ele tocava bateria na banda Paralamas do Sucesso. E alguém colocou um folheto no bolso dele. Não sabe se no voo ou no aeroporto. O fato é que quando ele bateu a mão no bolso, que ele leu, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele disse que para ele era como uma coisa casual. Ele embolou aquilo ali e descartou. Só que aquilo começou a machucar o coração dele. E ele não teve outro jeito a não ser a rendição. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus tem as suas formas, o seu jeito, os seus caminhos. Ele conhece, Ele separa, Ele chama na história, mas Ele justifica. Essa palavra justificar, ela significa algo que foi feito fora de nós. Então a justificação, ela é um ato de Deus em Cristo Jesus. Quando foi que isso aconteceu? Quando Cristo entregou a sua vida no Calvário, por mim e por você. Aí a nossa culpa, aquilo que nós merecíamos, de fato, Jesus levou sobre si. Jesus perdoou, justificou. Na morte de Cristo, na ressurreição dele, nós somos declarados um povo justo. Nós agora estamos nesse estado de capacitados para adorar a Deus por causa de Cristo Jesus. Mas finalmente, meus irmãos, Ele conhece, Ele separa, Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. Isso quer dizer que na perspectiva divina nós já estamos na glória. É por isso que no capítulo 8 está escrito que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já somos um povo glorificado, já fomos alcançados, nada agora poderá nos separar. Então, o que Paulo conclui diante dessa questão toda? Ele vai fazer algumas perguntas ao próprio texto, e ele faz aí 5 perguntas. Eu não serei exaustivo nessas questões, meus irmãos, mas ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Estas do desenrolar do plano de Deus na nossa vida. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí ele vai dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra pergunta, versículo 32. Aí ele descreve: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que ele está dizendo aqui: se Deus nos deu o melhor, que é Jesus, o outro agora é menor. Então o argumento de Paulo é que Deus já nos deu o seu melhor, que é Cristo.
porventura Ele não nos dará agora aquilo que Ele prometeu, que é a concretização da salvação? Se Ele já me deu Jesus. E ele prossegue então no seu argumento, dizendo, versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Outra pergunta, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Então, meus queridos, quem é que vai intentar acusação contra o povo de Deus? Quem é que vai condenar esse povo? O profeta Isaías chega a dizer que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Satanás, ele ruge como um leão enraivecido, mas ele sabe, conforme está escrito em 1 João 3,18, que Deus tem um povo, e nesse povo o inimigo não pode tocar. Então quem é que vai intentar acusação contra nós? Quem é que vai nos condenar? Aí, para dizer sobre esse argumento, ele evoca aí três grandes verdades no verso 34. Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então vejam só a nossa posição de privilégio. Quem é que vai acusar esse povo? Quem é que vai condenar esse povo? Cristo morreu por eles, Cristo ressuscitou por eles, Cristo está sentado à direita de Deus como um vencedor, e Cristo intercede por eles. Ou seja, quando Satanás acusa a mim e a você, nós temos um intercessor no céu, que diz assim, eu morri por eles, eu os salvei, eu o libertei. Então quem é que vai acusar esse povo? E aí, meus irmãos, ele encerra o seu assunto no versículo 35, dizendo, então, quem nos separará do amor de Deus? Aí ele fala sobre circunstâncias da nossa vida, falando, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? São coisas circunstanciais que nos advêm, que nos acontecem. Mesmo assim, as provações, as perseguições, as angústias, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele diz no verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele utiliza aqui uma palavra interessante, meus irmãos, para mostrar que nós somos mais que vencedores. É uma palavra que significa duplamente vencedores. É como se ele dissesse, nós somos grandemente vencedores. Não é que nós tenhamos alguma fortaleza em nós, mas é que tendo Jesus em nosso coração, nós somos mais que vencedores. E de fato esta é a linguagem do Novo Testamento, quando diz, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou mais ainda, graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo. E para finalizar isso, Ele conclui da forma mais maravilhosa possível, como é próprio da Escritura Sagrada, fazendo uma afirmação. Aí nos versículos 38 e 39, afirmando a sua convicção, dizendo assim, porque eu estou bem certo. Vamos ler juntos, bem forte, verso 38, 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada nos poderá afastar desse amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero concluir com uma única aplicação, e depois nós vamos cantar o cântico, quem nos separará do amor de Cristo.
Vejam só, queridos, como poderíamos aplicar isso de forma com bastante síntese? Podemos dizer que devemos ser um povo grato a Deus por aquilo que Ele realizou por nós. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. E o maior dos motivos da nossa gratidão não é outra, senão o fato de Cristo ter entregue a sua vida por nós. Temos a certeza da vida eterna e sabermos que nada poderá nos deter. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, nós somos um povo destinado para a glória e não erraremos jamais o caminho, porque Jesus vai na nossa frente, Jesus vai conduzindo a nossa história, e para garantir isso, Ele nos deu o seu Espírito Santo, através de quem nós podemos clamar: Abba Pai, Paizinho querido, através de quem podemos ser tratados como filhos, não como estranhos, mas como filhos que chegam na casa do Pai e são tratados de forma amorosa. Então, querida igreja, vamos agradecer a Jesus pelo que Ele fez por nós. Eu quero convidar a você para ficar de pé. Vamos então cantar essa canção ao Senhor, a canção aí desse próprio texto aí do Apocalipse, do livro de Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos cantar com alegria, com entusiasmo diante do nosso Deus. Quem nos separará? Diga isso com louvor nos teus lábios, com gratidão, com entusiasmo na presença do nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Aleluias. Eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem me separará Adore ao Senhor de todo o seu coração. será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Estou bem certo, porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor, reunidos, Senhor, para louvar, exaltar, Senhor, Vamos orar?
Deus querido e amado, louvado seja o teu nome por tão grande propósito. Agradecemos de coração ao Senhor por nos incluir nesse plano maravilhoso do Senhor. Entendemos pela tua palavra que fomos conhecidos pelo Senhor, separados, chamados, fomos declarados justos e temos a certeza de que um dia o projeto do Senhor se completará na nossa vida. Abençoe a igreja do Senhor que se reúne para louvar o teu nome. Evoque do nosso coração o sentimento da gratidão, do louvor ao Senhor por tão grande feito. E agora, Deus, nos dê a plena convicção que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, de que nada poderá nos separar deste amor. As circunstâncias que nós enfrentamos no trajeto, na caminhada, certamente elas não nos afastarão do Senhor. Pelo contrário, as circunstâncias serão usadas pelo Espírito Santo para nos modelar, para nos tornar melhores, para nos capacitar, para de fato sermos apresentados a Ti de forma perfeita, imaculada, como diz a Tua palavra. Muito obrigado por esse momento e aplica a Tua palavra em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.